O Conselho Amigo do Pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos, antes de falar sobre os dons espirituais, eu estou recebendo aqui o áudio do irmão Ailton. Ele é de Toritama, no estado de Pernambuco. Ele é dançarino de uma banda lá e ele aceitou Jesus. E ele pede um conselho aqui para saber se ele deve abandonar a banda, já que ele aceitou Jesus, ou se ele pode ser servo de Deus, servir a Deus e continuar dançando na banda. Escute a voz dele aí. Boa tarde, pastor. Me chamo Ailton. Eu aceitei Jesus, mas sou dançarino de uma banda fanfarra e tenho dúvidas em relação a estar dançando e servindo a Deus. Eu gostaria que o senhor me desse aí um conselho, se é certo eu estar dançando ou tenho que deixar de dançar e só servir a Deus. Amém, Ailton. Ailton, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não sei se às vezes você pode estar temendo deixar a banda, de ser bailarino dessa banda, pelo fato de ser o seu meio de sobrevivência, ser o seu meio de ganhar o pão de cada dia. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que não deixar por mim, pai, mãe, esposa, filhos, não é digno de mim. Então, quando ele diz isso, ele está colocando em xeque, ou seja, em julgamento, as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos pais, as nossas esposas, os nossos filhos. Então, na verdade, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Se você pedir o meu conselho, eu vou te aconselhar como estudioso da palavra de Deus. Se você quer realmente seguir Jesus Cristo, e eu torço e oro para que você queira isso, porque não tem nada melhor na vida, você precisa abrir mão de ser bailarino, dançarino dessa banda. Porque não tem como você viver adorando o santo e cultuando o profano. Não tem como um irmão que vê você na igreja, de repente o pastor lhe dá uma oportunidade, você pega o microfone. Eu vi aqui que você é um rapaz que tem desenvoltura para falar. É provável que você tenha um chamado para ser um pregador, ser uma pessoa que vai ser usado pelo Espírito Santo para tirar vidas do cativeiro do pecado. E o irmão está na igreja e escuta você pregando a palavra de Deus. E momentos depois, ou dias depois, ele vê você requebrando, dançando numa banda mundana. Não. É muito simples. Eu sei que o seu emprego, ele é um emprego digno. Não há nada que manche a sua moral pelo fato de você ser um dançarino. Mas para servir a Deus, você é separado do mundo. O Senhor Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pastor, e como é que eu faço com a minha manutenção, com dinheiro para custear minhas despesas? Deus abrirá portas maiores do que essa. Aí é onde entra a fé. A fé que agrada a Deus, Deus abrirá portas maiores do que essa. E você terá o que o mundo não pode te dar: paz, certeza de salvação, sentir a presença de Deus, viver com o Espírito Santo no seu coração, porque o Espírito Santo fez do seu coração templo e morada dele. Então não tem como uma pessoa aceitar Jesus e não mudar de vida. Tem que haver uma mudança de vida. Eu quero pegar aqui a Bíblia agora e ler para você o que está em 1 Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 3. Pode abrir. Versículos 16 e 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo, diz o 18, viu? Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Deus está dizendo que se nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida e nós passamos a ser santuários de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus disse: eu não habitarei mais em templos feitos pelas mãos dos homens. E Ele fez do nosso coração templo e morada do seu Santo Espírito. E se eu destruir esse templo e a morada do Espírito de Deus, Deus vai me destruir. Está entendendo, meu querido e amado irmão Ailton? Tenha fé, Deus abrirá outras portas. Renuncie tudo por Jesus Cristo. Não tem patrão melhor, não tem irmão melhor, não existe Deus melhor, não existe amigo melhor, não existe nada no mundo que possa substituir Jesus, o Espírito Santo na sua vida. Nada pode substituir. Deixa eu só te contar aqui rapidamente um pouco da minha história. Eu sou locutor de rádio. Trabalhei em rádio e televisão muitos anos da minha vida. E eu tenho uma agência de publicidade. E essa agência de publicidade tinha 10 carros de som e 8 quadriciclos de som. Aqueles pedalinhos de 4 pneus. Eu era o líder absoluto de propaganda em Mossoró e na região. Quando eu aceitei Jesus, eu parei de gravar propagandas para o mundo. Eu gravava para 8 supermercados semanalmente. Cada propaganda dessa que eu gravava custava R$100. Eram R$800 que entrava só de propaganda. E você sabe quanto tempo eu levava para gravar essas propagandas e ganhar esse dinheiro? 1 hora. 1 hora eu gravava essas propagandas e ganhava R$800 numa hora. E os carros de som rodando, e os quadriciclos rodando, eu tinha 22 funcionários. E quando eu aceitei Jesus, eu parei de gravar propaganda, eu gravava para essa região toda. Em campanha política aqui, era lotado de políticos, de vereadores, candidatos a prefeitos, deputados, governadores vindo no nosso estúdio gravar as mensagens para os seus candidatos. Nós alugávamos a nossa estrutura, nossos carros, nossos quadriciclos, nosso estúdio para a montagem de programa de rádio, de TV. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo me disse: você está disposto a renunciar a tudo isso para me seguir? Eu disse: eu estou. Eu estou disposto. E aí houve uma reviravolta na minha vida. Deus me levou para um lugar que disse: agora você vai depender de mim. Por que eu parei de gravar para os supermercados? Porque na propaganda eu tinha que dizer: cerveja geladinha apenas tanto. Whisky Black Bright somente tanto. Aqui tem uma cachaça chamada cachaça gostosa. Eu tinha que dizer: cachaça gostosa somente R$ 3,99. E eu começava a falar de bebidas, falar de cigarro. E pense um pastor, um servo de Deus, pregando a palavra de Deus no rádio, na televisão, na igreja e no meio da rua, a voz dele mandando as pessoas beberem. Eu gravava as festas de forró e dizia assim: venha dançar e se divertir a valer até o dia amanhecer. Venha tomar a cerveja gelada mais barata da cidade. E no fundo musical, aquelas músicas do mundo terrível. Aqueles forrós imorais, aquelas músicas bregas. E eu rompi com tudo isso. E alguns clientes meus que já trabalhavam comigo há anos disseram: mas rapaz, eu disse: não, eu não posso gravar mais para você. E quando eu parei de gravar, eu também perdi a propaganda dos carros de som, porque eles passaram a fazer com outros. Você está entendendo, Ailton? E quando foi agora na última campanha política, eu não gravei para nenhum político. Eu disse para Deus: Deus, eu não vou emprestar a minha voz para Satanás. A minha voz é para glorificar o teu nome. Você sabe quanto eu perdi, Ailton? Perdi não, eu deixei de ganhar um dinheiro que não era de Deus. Mais de R$150 mil.
O contrato que eu tinha numa campanha política, quando terminava a campanha, que eu acabava de pagar funcionário, pagar tudo, me sobrava 150 mil reais, 200 mil reais, mais de 200 mil reais. Porque eu gravava demais para tudo que era músicas de campanha. Meu estúdio gravava dia e noite música de campanha. E eu colocava a voz. E as pessoas achavam bonito a minha voz, falando: dia 3 de outubro, vote para vereador, fulano de tal dos Anzóis, homem honesto, não sei o quê. Depois eu comecei a ver que eu ia dizer que aquela pessoa era um honesto e ele era um tremendo de um corrupto, de um crápula, e eu estava emprestando a minha voz para a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Eu disse: Senhor, eu não vou fazer. E você pense os problemas que eu enfrentei aqui, pessoas, candidatos que vieram aqui. Rapaz, você não vai gravar para mim não, vou não. Por quê? Eu digo: não vou porque agora eu sou crente e não vou mentir. Mentir por quê? Eu vou dizer que você é honesto sem você ser, rapaz? Eu vou dizer que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, anunciar os seus projetos, o que você está prometendo ao povo, que você não vai fazer nada disso, não vai cumprir nada disso, tudo é mentira. E eles riam, saíam mangando de mim, zombando de mim. Homem besta, meu Deus. Eu digo: sou besta, mas sou salvo. Sou besta, mas estou na presença de Deus. Pode dizer que eu sou besta. O que eu quero é ir para o céu. E a minha empresa, que tinha 22 funcionários, porque eu perdi muito serviço, ela reduziu para 4 funcionários. Hoje eu tenho 4. E vou ficar só com 3. Tem um que vai sair desse primeiro mês, dentro de 30, 60 dias, ele está deixando a empresa. Meus carros de som, que eram 10, reduziu para 4. E 1 eu separei para a obra de Deus. Aí você diz: pastor, e como é que está a sua vida agora? Nunca esteve tão boa. Nunca foi tão maravilhosa. Nunca foi tão abençoada. Oh, glória a Deus, aleluias. Eu nunca senti tanta paz na minha vida como eu estou sentindo hoje. A presença do Espírito Santo aqui no estúdio humilde dessa rádio, se você sentisse o que eu estou sentindo agora, ouvindo a voz do Espírito Santo dizer assim: é isso mesmo, meu filho, é isso que eu tenho para você. Salvação. Hoje eu posso ser usado por Jesus Cristo e a minha voz, que é consagrada a Ele. Hoje eu consagrei a minha voz a Deus, a obra de Deus. Tem dias que eu passo 8 horas, 9 horas falando, porque eu faço um programa de manhã, que quando eu posso fazer normalmente é 4 horas de programa, faço 2 horas à noite, são 6 horas, fora o que eu gravo de mensagens. Eu tenho participação em várias emissoras de rádio pelo Brasil afora. Eu gravo mensagens para o YouTube. Então eu falo muito de Deus, fora as pregações que eu faço, fora as igrejas que eu visito, fora os cursos de teologia que eu dou, fora o que eu ensino no discipulado da igreja, fora as vezes que eu vou na casa das irmãs orar, louvar, adorar a Deus. Então você fala 9, 10 horas por dia, mas só falando de Deus. E eu sou muito feliz. Ailton, deixa eu te falar. Meu amado e querido irmão, não tenha medo de renunciar por Jesus. Jesus cuida de ti. Jesus cuidará de ti e vai suprir suas necessidades. Você já pensou o cara viver com pouco e ser mais feliz do que quando vivia com muito? Eu, hoje, sou mais feliz do que quando vivia com mais. Hoje eu vivo com menos. Mas o Senhor não me deixa faltar nada. Oh, glória a Deus. Tudo que eu vou fazer, Ele vai na frente. Quando eu estou falando dEle, eu sinto a presença dEle. Quando eu me ajoelho para orar, é como se Jesus estivesse ali do meu lado dizendo: fala, filho, eu estou aqui para te ouvir. E eu tenho visto as pessoas que congregam conosco, as pessoas que estão conosco nessa luta desse ministério, serem abençoadas, transformadas. As pessoas serem abençoadas de uma maneira que elas choram ao falar do que Deus fez na vida delas. E você sabe por que Deus faz isso? Milagres que Deus opera, cura de câncer, como curou a irmã Fadinha, que chegou da nossa igreja com câncer. Outro dia, a irmã Gilvani, uma amada irmã, querida irmã que eu tenho na igreja, tem um filhozinho chamado Samuel.
Ela chegou e disse, esse menino está com 3 dias, está com febre, pastor. O remédio não passa. Eu botei a mão na cabeça dele, fiz uma oração e ele não sentiu mais febre. Jesus o curou porque ouviu o pedido do servo dele, que é fiel a ele. Então, Ailton, quando você é fiel a Deus, você pede e ele faz. Eu estava na igreja, tinha uma criança de aproximadamente uns 10 anos. E essa criança estava cheia de caroço no corpo. E não, sabe aqueles caroços que criam as pontinhas, se enchem de pus? Era assim. O corpinho todo empolado. E ele com a carinha feia. E eu estava no púlpito e Deus disse, desce lá e ora por ele que eu vou curar ele. E o pai dele chama-se Damião. Foi dar esse testemunho na nossa igreja. E o pai dele estava com câncer, viu? Vou te contar a história do pai dele também. E para honra e glória, só do nome de Jesus, pois só ele merece. Eu disse lá, botei a mão na cabeça daquela criança, orei por ele, no dia seguinte estava tudo murcho. E Deus tirou todos aqueles caroços, não ficou nem mancha. A pele dele ficou como a pele de bebê. E o pai dele chegou na minha casa e disse, eu estou de um jeito que quando eu sento no vaso, fico a poça de sangue. Só sai sangue do meu intestino. Estou com câncer no estado avançado. E na hora Deus disse, diga para ele que essa doença não é para a morte, mas é para a minha glória. E eu disse, irmão Damião, Deus está me dizendo para te dizer que essa doença não é para a tua morte, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele está curado. Deus responde a sua oração. Ailton, não tenha medo de deixar essa banda. Pode deixar, mesmo que isso seja o seu meio de sobrevivência. Você pode largar tudo por Jesus. Ele cuida de você. Ele cuida e ele é fiel. Ele é muito fiel. Meus amados, eu vou ter que rodar um hino porque eu falei demais, não foi? Mas eu falei para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai amado. Porque agora eu estou aqui no telefone com o irmão Ailton, lá de Toritama. Esse jovem que eu estava aconselhando há pouco tempo, que é dançarino de uma banda lá, nós vamos conversar com ele. Irmão Ailton, a paz do Senhor Jesus, querido. Amém, pastor. A paz. Meu amado, me diga uma coisa, você estava digitando aqui umas palavras que me emocionaram, fiquei muito emocionado ao ouvir você dizendo, amém, pastor, eu vou deixar a banda, eu estava só esperando ouvir essas palavras e tomei essa decisão. Você vai mesmo deixar a banda? Vou sim, irmão, vou sim. A mensagem que o senhor mandou, o conselho para mim, tocou bastante no meu coração e eram as palavras que eu queria ouvir. E eu estava esperando isso mesmo, para eu deixar a banda. E nada me impede de deixar, né? Porque eu tenho que seguir a Deus e só Ele que eu vou seguir agora e só Ele que eu vou adorar. E é isso aí, irmão. Amém, glória a Deus, meu amado. É a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, Ailton. E você vai ver o quanto Deus vai te honrar por você estar abrindo mão de fazer aquilo que você gosta, que eu sei que você gosta. Mas você vai abrir mão de algo que você gosta, consagrando a sua vida a Deus. E Deus vai lhe responder com bênção sem medida e vai te usar tremendamente. Você vai ser um exemplo também para aqueles que estão no meio da música, da dança. Eles vão comentar, rapaz, Ailton deixou a banda por causa que aceitou Jesus Cristo. E ele vai ver a transformação, todos eles verão a transformação que Deus fez na sua vida, Ailton. Ailton, você usa essa banda como meio de vida, você para ganhar o sustento, esse trabalho? Não, pastor, não, era assim, porque eu gostava mesmo. Aí eu estava um pouco apegado à banda. Aí eu estava indeciso em deixar ou não deixar. Por isso eu fui pedir o conselho para o senhor. Mas eu tenho meu trabalho certo mesmo, eu tenho meu trabalho. E a banda era só para final de semana, apresentação assim mesmo, nas cidades vizinhas. Amém, meu querido. Eu fico muito feliz com isso, viu? Fico muito feliz e você vai estar nas minhas orações para que Deus te use na obra dele. Eu vejo que você é um jovem que tem uma facilidade grande de expressão, fala com muita facilidade e Deus vai usar esse talento que ele te deu para ser revertido em prol da obra dele, para alcançar outras vidas. Deus vai te usar tremendamente por isso, viu? Amém, irmão. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Poderosamente. Obrigado por você. Obrigado pela oração. Sempre, quando puder, ore por mim.
ficar grato. Viu? Amém. Com certeza, meu querido. Amém. Tá, Deus abençoe. Aí foi o nosso querido e amado irmão Ailton, lá de Toritama, em Pernambuco, né? Ele escreveu aqui, eu estava lendo aqui, eu me emocionei quando eu estava lendo, né? Porque assim, amados, ele botou aqui, olha, ele botou assim, ó, deixa eu ler aqui o que ele colocou. Ele colocou assim, quer ver, olha? Ele botou: obrigado, pastor, pelo conselho. Eu vou deixar a banda. Eu só estava precisando de suas palavras que Deus, por meio do Senhor, me enviou. O meu coração está leve como uma pluma. Eu deixarei a banda para servir a Deus. Glória a Deus. Você aconselhar uma pessoa a deixar de fazer o que ela gosta e às vezes até o que ela usa como meio de sobrevivência, não é verdade? Você chegar para uma mulher que é prostituta, que vende o seu corpo para ganhar o sustento dela e às vezes até da família, você chegar para ela e dizer: pode largar que Deus vai te honrar. E eu conheço uma história de uma mulher aqui em Mossoró, uma história que foi contada pelo pastor Gunavingre, homem de Deus. Ele contou essa história na igreja, pregando na igreja, a história de uma prostituta que era prostituta de rodovia. E ela aceitou Jesus e tinha suas roupas, porque a mulher, quando é prostituta, ela usa aquelas roupas extravagantes, né? Que é para atrair os clientes, né? E ela ia com aquelas roupas para a igreja e ele começou a conversar com as irmãs para dar roupas dignas para ela. E um dia ele chega na casa dela, não tinha nada no fogão, ela não estava ganhando dinheiro, não estava mais vendendo o corpo, e ela disse a ele: não, pastor, eu estou aqui passando fome, porque eu não quero mais me vender, eu não quero mais pecar, eu quero estar na presença de Deus e estou aqui esperando. E o pastor disse: foi Deus que mandou eu vir aqui mesmo, e fez feira para ela e ajudou ela. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou a presidente do conselho de orações da igreja, do grupo de oração, e tornou-se uma mulher tremendamente usada por Jesus Cristo. Olha a mudança que Deus fez na vida dessa mulher. Deus é lindo demais. Mas eu vou trazer a palavra dos dons espirituais. Sofia Cardoso vai continuar cantando para concluir. Agora depois eu trago, meus amados. Eu não posso atender mais ninguém porque eu preciso trazer essa palavra hoje. Maria está esperando e tem muita gente esperando. Quer saber sobre dons espirituais?